Olá, estudante, tudo bem? Hoje o tema da aula é Estratégias de interação com eleitores pós-eleição. O que fazer após as eleições? É justamente essa a nossa conversa da aula de hoje. Veja comigo o texto base que vai apresentar essa introdução. O texto diz o seguinte: vejamos. Após o encerramento das eleições, é essencial manter um canal aberto de comunicação com os eleitores para fortalecer a relação estabelecida durante a campanha. Então, aqui é uma percepção fundamental. Nós vamos explorar algumas estratégias para poder promover essa interação com os eleitores após o período eleitoral. Vamos lá para o próximo item: agradecimento e reconhecimento. Dois aspectos centrais. O primeiro, expressão de gratidão. Ah, a expressão de gratidão ela é fundamental para fortalecer os laços emocionais entre o candidato e o eleitor, demonstrando apreço sincero pelo apoio e engajamento durante a campanha. As mensagens de agradecimento, elas devem ser personalizadas e direcionadas a cada eleitor de forma individual, transmitindo uma conexão genuína e reconhecendo a sua contribuição única para a campanha. É possível utilizar vários canais de comunicação, como e-mail, mensagem de texto, as redes sociais e até mesmo a correspondência física, para alcançar os eleitores de maneira eficaz e garantir que eles se sintam valorizados pela ajuda, pelo apoio que foi oferecido durante todo o período eleitoral. Outra questão interessante são eventos de reconhecimento. Você pode organizar eventos especiais de reconhecimento, sejam virtuais ou presenciais, para celebrar o apoio e a participação ativa dos eleitores. A realização de encontros permite uma interação pessoal entre o candidato e os eleitores, criando momentos memoráveis e fortalecendo os laços emocionais. Durante esses eventos, destaque a importância do envolvimento dos eleitores para o sucesso da campanha e para a construção de uma comunidade política engajada e participativa. Perceba que essas estratégias, elas não apenas demonstram gratidão aos eleitores, mas também criam uma atmosfera de confiança e apoio mútuo, que pode perdurar muito além do período eleitoral, contribuindo para o estabelecimento de uma base sólida, perdão, uma base sólida de apoio político. Outra questão interessante que nós podemos colocar é o feedback e avaliação. Veja, nós temos dois pontos aqui centrais que nós podemos relacionar sobre o feedback e avaliação. O primeiro é a solicitação de opiniões. Então, você pode utilizar pesquisas de opinião, questionários online ou formulários digitais para solicitar feedback dos eleitores sobre diversos aspectos da campanha, desde a mensagem do candidato até a organização de eventos. Garanta que os instrumentos de coleta eles sejam acessíveis e de fácil participação, incentivando uma ampla gama de eleitores a compartilhar suas opiniões e perspectivas. Outra questão importante que nós temos aqui é a análise de feedback. Então, nós precisamos avaliar os dados que nós coletar. Você deve analisar de forma cuidadosa as respostas recebidas, categorizando e classificando os dados para poder identificar padrões, tendências e insights relevantes. Identifique áreas de melhoria destacadas pelos eleitores, como aspectos da campanha que podem ser aprimorados, propostas políticas que necessitam de uma maior ênfase, ou questões de comunicação que requerem uma clarificação, precisa ser ajustada, né? Aprimorada. Reconheça e valorize os pontos fortes da campanha que foram mencionados pelos eleitores, aproveitando esses aspectos positivos para poder reforçar a mensagem estratégica, né, que será apresentada. Vamos seguir para o próximo item? Transparência e prestação de contas. Primeiro aspecto, a comunicação ela deve ser transparente. Mantenha os eleitores atualizados sobre as atividades e iniciativas realizadas como representante eleito, né? Fornecendo informações claras e acessíveis sobre as suas ações, sobre os seus projetos, sobre as suas decisões. Utilize canais de comunicação variados, né, como redes sociais, sites oficiais, boletins informativos, para garantir que os eleitores tenham acesso fácil e direto às informações relevantes sobre o seu mandato. Próximo aspecto: relatórios regulares.
Disponibiliza relatórios periódicos que detalhem seu trabalho e participação em eventos públicos, fornecendo uma visão abrangente das atividades realizadas durante o período especificado. Demonstre um compromisso genuíno com a prestação de contas ao compartilhar não apenas os sucessos, mas também os desafios enfrentados e as áreas que ainda há espaço para melhorias, para o aprimoramento. Né? Perceba que, ao adotar uma abordagem transparente e responsável, os representantes eleitos eles podem construir uma relação de confiança sólida e duradoura com os seus eleitores, promovendo uma governança eficaz e também inclusiva. Outra questão importante que nós precisamos relacionar aqui é a participação em comunidades locais. Vamos seguir. Dois itens centrais: a presença ativa e o diálogo construtivo. Sobre a presença ativa, nós já conseguimos perceber a importância dessa continuidade, né? Ou seja, é preciso estar presente e se fazer presente com os eleitores dentro aqui desse contexto. E o diálogo, a comunicação ela precisa perdurar todo o mandato. Então é preciso criar estratégias relevantes, adequadas, para promover esse diálogo de forma construtiva. Vamos seguir? Continuidade da gamificação eleitoral. A campanha eleitoral ela foi encerrada após as eleições, mas os aspectos da gamification, os aspectos da gamificação podem continuar durante todo o mandato. Isso vai fazer toda a diferença. Dois itens que nós podemos relacionar aqui. O primeiro é o engajamento contínuo e o segundo, desafios e concursos, né, que eventualmente nós podemos criar dentro desse contexto. Sobre o engajamento contínuo, após a eleição, nós podemos manter o interesse e a participação dos eleitores por meio de atividades gamificadas. Isso ajuda a manter a conexão entre os eleitores e o candidato eleito, fortalecendo os laços entre eles. Mantenha canais de comunicação abertos com os eleitores, informando sobre novas iniciativas, incentivando a participação, mesmo após o período eleitoral, né? E dessa maneira, nós podemos agir de forma satisfatória. E sobre os desafios e concursos. Você pode organizar desafios online ou concursos temáticos relacionados a questões locais, políticas públicas ou problemas específicos da comunidade. Isso não apenas mantém os eleitores engajados, mas também estimula o debate construtivo e a troca de ideias sobre assuntos relevantes. Ofereça incentivos e prêmios atrativos para os participantes, como brindes, conhecimento público ou convites para eventos especiais, para aumentar o envolvimento e a motivação dos eleitores em participar das atividades gamificadas que estão sendo apresentadas aqui dentro desse contexto, dentro desse processo. Ok? E para fechar aqui com chave de ouro a nossa conversa, a nossa aula, eu queria trazer a questão sobre o reconhecimento da comunidade. Vamos lá? Reconheça publicamente o trabalho e dedicação de apoiadores, voluntários e colaboradores da campanha, demonstrando gratidão pelo seu papel no processo eleitoral e no alcance dos resultados que foram obtidos, né, durante essa trajetória. Demonstre publicamente apreço pelo trabalho, dedicação dos apoiadores, voluntários, colaboradores da campanha, enfim, todos os profissionais, todas as pessoas que participaram ativamente durante esse processo. Isso pode ser feito por meio de publicações nas redes sociais, eventos de agradecimento ou menções em comunicados de imprensa, destacando o papel fundamental que todas essas pessoas desempenharam no sucesso da campanha. Transmita uma mensagem de gratidão genuína, expressando reconhecimento pelo esforço e comprometimento demonstrados pelos membros da comunidade durante todo o processo eleitoral. Isso fortalece os laços emocionais entre os eleitores e o candidato, gerando confiança e lealdade. O reconhecimento da comunidade não se limita apenas aos indivíduos envolvidos na campanha, mas também abrange o reconhecimento do apoio e contribuições da comunidade como um todo. Isso inclui agradecer às empresas locais, às organizações da sociedade civil, os líderes comunitários pelo seu papel na campanha e também na promoção do bem-estar da comunidade.
ao reconhecer o papel da comunidade na conquista dos resultados eleitorais, os candidatos demonstram respeito pela diversidade de perspectivas e esforços colaborativos que tornaram possível a vitória eleitoral. Isso fortalece os laços de solidariedade e pertencimento dentro da comunidade. Dessa maneira, nós conseguimos avançar de forma satisfatória. Nós chegamos ao final aqui dessa nossa conversa. Eu queria trazer aqui a última colocação, que é a seguinte: ao valorizar e reconhecer a contribuição da comunidade, os candidatos não apenas fortalecem a base de apoio, mas também estabelecem uma relação de confiança que serve como base para uma governança mais transparente, para uma governança responsável e também para uma governança participativa, que é sempre o nosso grande objetivo e grande desafio. Eu espero que você tenha entendido todos esses elementos e fica o convite para que você continue os estudos a partir dos materiais que estão à sua disposição e também a partir das nossas próximas aulas. Então, agradeço, desejo bons estudos, boa pesquisa e até a próxima. Tchau, tchau!